Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias no texto do Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe fosse pendurado ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender 7 vezes, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, preparas para mim uma ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Meus irmãos, todos nós sabemos a importância das advertências. Seja, por exemplo, um gerente de alguma empresa que chega para um funcionário que está com um comportamento inadequado para os padrões da empresa, para as metas do seu ofício. Seja, por exemplo, a advertência de um pai que tomou conhecimento de que algumas amizades em que o seu filho estava vivenciando eram amizades que não eram tão sadias para a vida deles. Seja, por exemplo, meus irmãos, em uma viagem, aquelas muitas placas de advertência que nós encontramos na estrada, por exemplo, aquelas que avisam para a gente que logo à frente há uma curva com um declínio muito alto. Meus irmãos, quando nós ignoramos as advertências que nos são nos dadas, principalmente nesses casos que eu falei, nós normalmente acabamos sofrendo a consequência. Pense nesse último exemplo que eu dei. E considere, meus irmãos, a vida cristã como uma viagem. E nessa viagem nós estamos em uma estrada que vai nos levar até o céu. No entanto, meus irmãos, nessa estrada existem muitas placas de advertência. E essas placas de advertência são os ensinos que Jesus nos deixou para nos ajudar a caminhar nesse mundo, a trilhar essa estrada. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto, desde o capítulo 15, Jesus começa a sua caminhada rumo a Jerusalém. E lá em Jerusalém, nós sabemos o que acontece. Ele é preso, ele é crucificado. E enquanto ele está caminhando para Jerusalém, você vai ver isso diversas vezes, tanto em Marcos, como em Lucas e também em Mateus. Enquanto ele está caminhando, ele vai ensinando aos seus discípulos, advertindo os seus discípulos, lembrando os seus discípulos sobre como eles devem se portar enquanto eles estarão aqui nesse mundo, fazendo a obra que ele havia ordenado para que eles fizessem. E, meus irmãos, olhando para esse texto, nós encontramos nesse texto pelo menos 3 dessas advertências que Jesus nos dá para nos alertar, para que nós possamos olhar e caminhar nessa estrada que é a fé cristã que ele nos legou. A primeira advertência que nós encontramos nesse texto é uma advertência, meus irmãos, sobre o perigo
dos escândalos. Olha o que é que diz o verso 1 e 2. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que os escândalos são inevitáveis. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o que Jesus está falando quando está falando sobre escândalos. Eu sei que algumas versões, talvez que vocês estejam lendo em suas Bíblias, diz pedras de tropeço. Mas, meus irmãos, o que Jesus quis dizer aqui quando citou escândalos nessa versão que nós estamos lendo, é que escândalo é qualquer coisa que eu diga ou que eu faça que leve as pessoas a se afastarem do Evangelho, que leve as pessoas a odiarem o Evangelho. Qualquer coisa que eu diga ou faça que leve uma pessoa a se afastar do Evangelho, a odiar o Evangelho, então isso eu trouxe um escândalo para aquela pessoa. E, meus irmãos, infelizmente, como o próprio Jesus deixa muito claro, nós somos falhos. É inevitável que haja escândalos. É inevitável que nós causemos o tropeço de alguém ou alguém cause o nosso tropeço nessa caminhada na fé. Devido à maldade que ainda habita em nossos corações, que nós herdamos de uma natureza corrompida, desde que Adão e Eva se rebelaram contra Deus, é inevitável que a gente seja uma pedra de tropeço ou alguém seja uma pedra de tropeço para a gente. Agora, meus irmãos, isso não é desculpa para que nós permanecemos fazendo aquilo que é errado, aquilo que traz escândalos às pessoas. Meus irmãos, essa exortação, ela é extremamente importante, dado o contexto em que essa exortação foi dita. Se vocês estiverem com as suas Bíblias abertas, e se vocês voltarem para o que vem sendo dito antes, o que foi dito antes foi a parábola sobre o inferno, sobre a condição daqueles que estão no inferno e a impossibilidade daquela pessoa que foi para o inferno sair do inferno. E, meus irmãos, nós não podemos ser pedra de tropeço e fazer com que as pessoas deixem de ver a beleza do Evangelho e deixem de se converter ao Evangelho. Não podemos ser pedra de tropeços. Para vocês terem uma noção, o que Jesus está dizendo aqui caía perfeitamente como uma luva para os fariseus daquela época. Os religiosos daquela época, como ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, eles nem entravam no reino de Deus e impedia que os outros entrassem no reino de Deus devido à conduta deles, a forma como eles viviam a religião. Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Nós não podemos ser pedra de tropeço, não podemos causar escândalo. O nosso dever, pelo menos segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para dar sabor ao mundo, porque é isso que o sal faz. Nós somos chamados para iluminar as trevas desse mundo, o caos moral, o caos social em que o nosso mundo está vivendo. Nós somos chamados para sermos diferentes e trazer as pessoas à luz. Não podemos ser jamais, meus irmãos, pedra de tropeço. Como discípulos de Jesus, precisamos tomar todo o cuidado, meus irmãos, todo o cuidado, a forma como nós vivemos. Faça uma pergunta nessa noite, meus irmãos. A forma como você tem vivido, a forma como eu tenho vivido, a forma como nós temos vivido, a forma como nós vivemos tem atraído as pessoas ao Evangelho? As pessoas têm aprendido sobre a beleza do Evangelho? As pessoas têm aprendido sobre as lições que Jesus Cristo deixou? Ou nós temos sido aquelas pessoas que, quando as pessoas olham para a gente, elas simplesmente ignoram, elas não querem estar presentes, porque nós deixamos de ser pessoas que são influenciadoras, nós deixamos de ser pessoas exemplos a serem seguidos. Certo autor disse uma frase interessante, essa foi citada pelo irmão Wilton, infelizmente eu não lembro o autor na hora aqui, mas ele disse o seguinte, em uma pregação ele disse que nós somos as Bíblias que o mundo lê. Nós somos as Bíblias que o mundo lê. Nem todo não cristão, nem todo não evangélico lê a Bíblia. Às vezes, infelizmente, em algumas casas, nenhuma Bíblia tem.
Então, muitas vezes as pessoas olham para a gente e a nossa conduta, como nós nos comportamos, será a única Bíblia que ela vai ler. E é nesse sentido, ao ver o nosso comportamento, que nós devemos atrair as pessoas. Nós devemos atrair pelo nosso comportamento diferente. Quando todos esperam uma reação de ódio, nós agimos com amor. Nós precisamos viver de forma diferente. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase, mas eu fico muito animado quando eu escuto. Às vezes uma pessoa já vai, se um dia que eu for ser crente, eu quero ser crente como fulano de tal da sua igreja. Isso é animador, porque a pessoa vê nela uma pessoa diferente, uma pessoa, um exemplo a ser seguido. Mas também todos nós já ouvimos aquela frase, né? É porque é crente. Não, fulano de tal é crente, ele está salvo, só se estiver salvo da boca de uma onça, porque geralmente a gente vê muito esse tratado aqui, por causa da conduta. O cara se professa ser um cristão, mas a vida dele é causar escândalo, é colocar pedra de tropeço, é envergonhar o Evangelho, uma atitude totalmente diferente daquilo que Paulo diz, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, e muito menos ser a vergonha do Evangelho. É inevitável, meus irmãos, é inevitável, e muitas vezes nós não temos dimensão do estrago que algumas das nossas palavras, algumas das nossas condutas causam naqueles que estão à nossa volta, seja crente ou descrente. Seja alguém que está rendido ao Senhor, ou seja alguém que não está rendido ao Senhor. Nós não temos dimensão, muitas vezes, do estrago que nós causamos, do mau exemplo que nós damos. Eu sei que o nosso tempo, ele é campeão nisso. Nós vivemos um tempo complicadíssimo, em que parece que para ser crente tem que votar em determinado partido. Se não votar naquele determinado partido, não é crente. E nós vemos pessoas se degladiando, pessoas que são irmãos unidas pelo sangue de Cristo, mas que parece que, impressionantemente, a política conseguiu rachar e dividir o que o sangue de Cristo foi capaz de unir. Onde não há mais nem grego, nem livre, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, o que Deus uniu parece que a política conseguiu dividir. Nós olhamos o outro como inimigo. Isso é triste. Infelizmente, nós não aprendemos ainda a aceitar a opinião do outro. Pensar diferente de mim não faz de você o meu inimigo. Pensar diferente de você não te faz meu inimigo e nem eu inimigo de você. Nós precisamos conviver com as diferenças. E aí é onde está a beleza do Evangelho. É aqui onde está a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho consegue unir, por exemplo, um publicano e um zelote. Dos discípulos de Cristo, dos apóstolos de Cristo, tínhamos um ultranacionalista e tínhamos alguém vendido ao Império Romano, alguém odiado. Então é possível, pelo sangue de Cristo é possível não ser pedra de tropeço para ninguém. É possível. Tomemos cuidado, meus irmãos, tomemos muito cuidado, eu vou dizer por quê. Olha o verso 2 do texto. O texto diz que aqueles que causam escândalos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Existe uma divergência muito grande sobre o peso dessa tal pedra de moinho. Os estudiosos vão de um peso para o outro, mas essas pedras eram usadas para esmagar os grãos. E normalmente as que pesavam menos, dependendo do grão que estava sendo esmagado, as que pesavam menos, pesavam entre 70 e 100 quilos. Agora imagine você na Lagoa de Apodi, com uma pedra de 100 quilos amarrada no pescoço, basta uma de 20 e você morre afogado. Então o que Jesus está dizendo aqui, que é preferível morrer do que afastar as pessoas do Evangelho por causa daquilo que sai da minha boca ou a forma como eu vivo. Aprendamos isso aqui, meus irmãos, de forma muito clara, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. É Ele quem está dizendo que é muito melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no meio do mar do que causar escândalo, do que afastar as pessoas do Evangelho. Nunca se esqueça disso, você que me ouve na internet também. Os escândalos que causamos não ficarão sem punição. Às vezes que deixamos de viver à altura daquilo que professamos, não ficará sem repreensão. Então tomemos muito cuidado. Mas antes de passar para um segundo ponto, eu quero deixar para vocês uma lição que muitas vezes pode ficar esquecida
se não entendermos bem aqui essa palavra, não entendermos bem esse contexto. Quem são os pequeninos? Algumas vezes, a palavra pequeninos, isso vai aparecer em Mateus, capítulo número 19. Algumas vezes, Jesus usa a palavra pequeninos para crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Mas nesse contexto específico aqui, e dadas as discussões com os fariseus dos capítulos anteriores, pequeninos aqui são aqueles que iniciaram a sua fé. São os novos convertidos. São os novos seguidores de Jesus. E Jesus está dizendo aqui para o ciclo mais velho dele. O ciclo de seguidores mais velhos. São os apóstolos que estão aqui, indo com Jesus para Jerusalém. Não tem multidão aqui não. É os apóstolos que estão subindo para Jerusalém. E Jesus está dizendo aqui para eles, qualquer um que faça tropeçar esses pequeninos, aquele que tem uma fé em mim, que iniciou a confiar em mim, que é um novo convertido à minha fé, como os fariseus faziam. Todos aqueles que seguiam a Jesus, os fariseus iam lá e tentavam de todas as formas impedir que aquelas pessoas seguissem a Jesus. Meus irmãos, isso é importante porque o ponto central aqui é que os crentes mais maduros devem ser exemplos para os mais novos e não pedra de tropeço. Agora imagine só, o novo convertido chega num culto de oração e ele não me encontra no culto de oração. Eu sei que o irmão Joãozinho, ele é tipo um fiscal. Quando eu não apareço num culto, ele faz questão, no primeiro culto que ele me vê, você estava onde em tal dia? Eu vou ter que me explicar para o irmão Joãozinho. Mas enfim, mas note que o irmão Joãozinho sente a minha falta. Agora imagine um novo convertido, que olha, poxa, Moisés não está no culto de oração não, Moisés não está na EBD não, Moisés não está num culto domingo à noite não, aí tem alguma coisa errada. Imagine você chega na igreja e o pastor não está aqui, e ninguém explica a ausência do pastor, eu acho que algumas vezes é muito errado, o pastor precisa resolver algumas coisas, e a gente tem que explicar aqui a ausência pastoral. Enfim, nós que somos mais velhos na fé, nós devemos ser exemplo para os mais novos e não pedra de tropeço. Se o novo convertido olha para os mais velhos, mais maduros na fé e não enxerga uma atitude, um exemplo a ser seguido, a gente começou a falhar como líderes espirituais. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você, eu, nós somos exemplo. Jamais esqueçamos disso. Não sejamos pedra de tropeço, mas pontes em meio às dificuldades dessa vida que ajudam as pessoas a ir ao céu. Amém? Segunda advertência. A segunda advertência está entre os versos 3 a 6. E aí Jesus ele vai dar uma advertência sobre a necessidade do perdão. O texto diz o seguinte: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então Jesus respondeu, se tiveres fé como um grão de mostarda, vocês dirão a essa moreira, transplante-se daqui e vá para o meio do mar, e ela irá. Meus irmãos, eu pessoalmente, eu gosto da versão da nova atualização da Almeida, a NAA, que começa dizendo o seguinte, tenham muito cuidado. E é interessante, meus irmãos, porque se tem uma área que nós precisamos estar atentos, é a área do perdão. Porque, meus irmãos, o perdão não é algo fácil para ninguém. Porque o nosso instinto natural é nos vingar. O instinto natural do nosso coração é se alguém diz uma palavra tola com a gente devolve uma mais tola ainda. Porque é algo que é natural do nosso coração. Nós somos corrompidos pelo pecado. E nós temos a tendência de querer nos vingar. De achar que se alguém disser alguma coisa e a gente não responder à altura, a gente está saindo por baixo. Não é assim que muitas vezes os pais ensinam? Se apanhar na escola, apanha em casa. Então precisamos olhar para esse texto e perceber que, apesar de difícil, o nosso dever, meus irmãos, é perdoar. Agora, perdoar nunca é passar a mão na cabeça, não. É tipo assim, a pessoa faz alguma coisa errada contra você, não, ele perdoa e pronto. Olha o que o texto diz. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Note que há sim um lugar para repreensão.
nós devemos chegar para aqueles que nos feriram, sejam por palavras ou atitudes, e repreender e mostrar que ele está errado em agir daquela forma. Moisés, mas se ele não se arrepender, e se eu confrontar esse irmão e se ele não se arrepender, aí nós teremos que exercitar o que Mateus capítulo 18, do verso 15 a 17 vai dizer. Jesus disse, se o irmão pecar contra você, repreenda ele. Se ele não lhe ouvir, leve 3 irmãos. Se não escutar o irmão, leve para a igreja. E se ele não escutar a igreja, exclua-o da igreja. Porque ele não quer se arrepender do pecado. As pessoas estão lá, verão, serão comprovação de que ele pecou e não quer se arrepender. E não há lugar na igreja para pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, o perdão, ele só é concedido aos arrependidos. Isso é tanto na questão divina, Deus não vai perdoar ninguém se essa pessoa não se arrepender. Mas também nas nossas relações. Nós precisamos confrontar. Agora veja, meus irmãos, que Jesus diz uma coisa interessante aqui, né? Ele diz a quantidade de vezes que a gente tem que perdoar, né? O texto diz, até 7 vezes. E se o irmão pecar 8? E se o irmão pecar 10? Eu sei que numa crise conjugal, num só dia, é arriscado o cara pecar 60 vezes contra a esposa, ou contra o marido. Imagine só 7, não é verdade? Mas, meus irmãos, lembrem de uma coisa. Os 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, eles são um único evangelho. E são contados por testemunhas oculares diferentes. Teve uma pergunta que Lucas não registrou, mas Mateus registrou. E foi a pergunta de Pedro. Inclusive a pergunta que foi lida aqui hoje. Pedro, depois que Jesus disse, perdoe até 7 vezes. Então Pedro, Mateus capítulo 19, verso 21, Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, então deve perdoar até 7 vezes. Aí Jesus vai e diz, não digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus ele vai e agora traz um ponto incrível. 70 vezes 7, eu sou horrível de matemática, mas dá 490? Não sei, acho que é por aí. Mas enfim, a ideia aqui dessa quantidade de possibilidades de perdão é só Jesus dizendo o seguinte, vocês devem perdoar sempre que a pessoa se arrepender. E por que ele pede isso? Porque é o que Deus faz comigo e com você. Você já pecou mais de 7 vezes contra o nosso Deus? Eu aposto que em toda a sua vida você já pecou mais de 490 vezes. Eu garanto a vocês que todos nós aqui somos campeões em desobedecer à vontade de Deus. Mas todas as vezes que nos voltamos em arrependimento ao nosso Deus, Ele nos perdoa. E Ele exige isso de cada um de nós. A parábola que foi lida aqui no começo do culto é, o vosso Pai fará com vocês, se vocês não perdoarem de todo o coração a seu irmão. Lembrem da parábola. Aquele que não perdoou, recebeu um castigo severo. E o texto diz que assim o vosso Pai fará o mesmo. Deus nos perdoou o imperdoável para que a gente possa perdoar. Agora, meus irmãos, não percamos outra lição interessante aqui. Note que o texto diz que depois que o Senhor faz isso, o texto diz o quê? Olha o que é que os discípulos pedem ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que eles pedem para aumentar a fé? Meu irmão, porque o perdão é algo que desce dos céus, toca no nosso coração e é liberado. O perdão é algo divino. Humanamente falando, a gente não quer perdoar ninguém, a gente quer se vingar. Mas quando nós pedimos ao Senhor para aumentar a nossa fé, para nos ajudar a enxergar o perdão que foi derramado sobre nós, tudo aquilo que foi perdoado, apesar de quem nós éramos. Se o Senhor perdoou os meus pecados, que são tantos, agressivos, eu posso perdoar aquele meu irmão. Mas para isso eu preciso que o Senhor aumente a nossa fé. Os discípulos sabem que liberar perdão 490 vezes só se descer do alto. Perdoar sempre, só se descer do alto. Então eles pedem, Senhor, aumente a nossa fé. Agora a parte mais interessante é quando Jesus disse, se vocês tiverem fé. Eles queriam que a fé fosse aumentada, eles queriam uma fé grande para perdoar. Mas Jesus disse, olha, uma fé pequena, de um grão de mostarda, é capaz de pedir a essa moreira, que durante 600 anos, que é a vida de uma moreira, ela se enfinca na terra, criando raiz. Se vocês tiverem uma fé pequena,
vocês são capazes de arrancar essa amoreira aqui e mandar para dentro do mar. Uma fé pequena, se você tiver a fé que a Bíblia diz que você deve ter, você consegue fazer e você consegue perdoar o inimaginável. É inimaginável que uma única ordem faça uma árvore ir para dentro do mar. Uma árvore cujas raízes crescem durante 600 anos. Mas se nós tivermos a fé, nós podemos perdoar e perdoar sempre. Essa é uma parte que todo mundo está orando, né? Senhor, aumenta a nossa fé, né? Essa é uma parte que depois que a gente lê, a gente diz, Senhor, pode aumentar, porque nem pequeno nem grande, meu coração é muito ruim de perdoar. Mas quando desce do alto, quando vamos até o nosso Senhor, nós somos capazes de perdoar. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado e lembre-se do que foi lido no culto, na parábola. O Senhor fará conosco a mesma coisa que fez com aquele servo, se nós não perdoarmos de todo o coração os nossos irmãos. Mas em último lugar, para a gente encerrar, a última advertência do texto é no verso 7 a 10. E o Lucas, escrevendo o que Jesus disse, nós encontramos agora uma advertência contra o orgulho. Ele advertiu contra o escândalo, contra a falta de perdão, e agora ele adverte contra o orgulho. Olha o que é que o texto diz interessante no verso 7 e 10. Ele diz que essa parábola aqui, meus irmãos, eu acho que é interessante ela estar aqui. Por que ela é interessante estar aqui? Porque uma pessoa que não causa escândalo, que é exemplo, uma pessoa que perdoa sempre, é uma pessoa que está tendenciosa a se orgulhar. Uma pessoa que consegue perdoar sempre, que consegue liberar perdão, apesar das coisas mais difíceis que ela tem enfrentado, que é exemplo, que não causa escândalo para ninguém, essa pessoa tem tendência de se orgulhar. Então Jesus, meus irmãos, ele conta essa parábola justamente para evitar isso. Olha o que é que ele diz. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, ele estava trabalhando, está voltando do campo, vem depressa e se sente aqui à mesa comigo. Ou antes ele não diz, prepara-me a ceia, o cara está trabalhando, né? Agora é obrigado a preparar a ceia, a se cingir, a servir, enquanto o patrão lá, o Senhor, come e bebe, depois tu comerás. Porventura, preste atenção no que Jesus está dizendo, porventura, terá o Senhor de agradecer ao servo por lhe fazer o que havia sido ordenado? Note aqui o que Jesus está dizendo. Você acha que um senhor que tem um servo, o servo está ali para servir o senhor, porque ele é o senhor e ele é o servo. Então o servo faz uma coisa que o senhor mandou. E agora, Jesus é obrigado, o Senhor é obrigado a agradecer porque você fez aquilo que ele mandou? Não, meus irmãos. Ele mandou não causar o escândalo. Ele mandou perdoar. E quando nós fazemos isso, não tem que ter orgulho no coração, não. Porque nós somos servos de Jesus Cristo. Somos escravos de Jesus Cristo. E a nossa ordem a nossa vida consiste em obedecer à vontade dEle. Então, se nós conseguimos não causar escândalo, se nós conseguimos perdoar, não tem que haver orgulho no meu e nem no seu coração. Porque a gente não fez mais do que o que foi mandado. Não há lugar para o orgulho, meus irmãos. Não há lugar para o orgulho. Agora, um ponto que eu acho interessante é que, veja que esse servo aqui, ele fez o seu dever e ele recebeu a recompensa dele ali. Venha, depois come e bebe. Agora, meus irmãos, nós temos um Senhor que nos prometeu um galardão, uma recompensa muito maior do que uma refeição. O que o Senhor prometeu àqueles que o obedecem, o que o Senhor prometeu àqueles que humildemente seguem a vontade dEle, que abandonam as suas pretensões de querer salvar a si mesmo, mas confiam unicamente na obra dEle, nos méritos dEle, na justificação vinda dEle. Essas pessoas, meus irmãos, que servem a Jesus, essas pessoas são recompensadas com uma recompensa que não perece, com uma recompensa que é eterna, a começar pela salvação da sua alma. A começar pelo perdão, meus irmãos, dos seus pecados. Olhando para esse texto aqui, eu não devo olhar para as ordenanças de Jesus, para a obediência a Jesus como uma obrigação, não. Eu sei o que eu merecia, eu sei aonde eu estava, eu sei para onde eu iria, e eu recebi uma nova vida, eu recebi uma nova perspectiva, eu recebi uma nova mente, eu recebi um novo coração que, apesar de imperfeito ainda, um dia será perfeito.
Eu consegui dele o que eu jamais conseguiria com a minha inteligência, com os meus recursos, com a minha sabedoria. Não, eu recebi dele, eu ganhei dele o que eu jamais poderia ganhar. Servir a esse Deus, servir a esse Jesus, jamais deve ser uma obrigação. Ainda que ele não me desse mais nada, tudo que ele me deu já é suficiente. Tudo que ele me deu já é suficiente. Ele me deu Cristo. Ele me deu Jesus. E ninguém pode arrancar Jesus de mim. Absolutamente ninguém. As provações podem até fracassar, fazer com que minha fé fraqueje, mas eu não posso ser arrebatado das mãos de Jesus. Eu não posso. Eu posso ter muitos inimigos, eu posso ter inimigos espirituais, você pode ter qualquer obstáculo que for, mas se Jesus estiver com você, a sua vida está segura. A certeza da salvação é a esperança da sua vida. Nunca se esqueçam disso, meus irmãos. O nosso Deus prometeu nos recompensar. Não precisa servir a Ele por obrigação, por amor. Na antiguidade, meus irmãos, como nós sabemos, infelizmente, o ser humano é mau. E na maioria das vezes ele escraviza. E muitos dos servos do Império Romano, quando os seus senhores se convertiam, os seus senhores começavam a tratar eles diferentes. E vez por outras, os senhores começavam a entender que aquele que foi comprado como escravo, agora era um com ele quando ele se convertia. Nós vemos isso muito na carta de Filemon, que Paulo escreve a Filemon. E então os seus senhores, literalmente, libertavam os escravos. Mas a forma como os escravos foram tratados, a forma como eles foram tratados depois que o seu senhor se converteu, fez com que eles não quisessem mais sair de perto dos seus senhores. A mesma coisa acontece conosco, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, quando o Senhor converte o nosso coração e nós entendemos tudo aquilo que foi feito por nós, nós servimos ao Senhor não por obrigação, nós servimos ao Senhor com gratidão por tudo aquilo que foi nos dado. Nós servimos ao Senhor como Davi diz no Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, porque tu és o meu rei. Nessa noite, eu sei que há muitos aqui, talvez, que não tenham ainda tido um encontro com Jesus, que ainda não servem ao Jesus, que ainda não se renderam a Jesus, não confessaram os seus pecados. E nessa noite, você tem a oportunidade de se tornar um servo de Jesus. Você tem a oportunidade de olhar para esse Senhor com fé, em arrependimento, e receber desse Senhor a salvação. Você pode fazer isso nessa noite, você pode levantar uma mão, você pode vir até aqui e a gente vai orar por você. Você pode fazer essa decisão agora. Caso você, por algum motivo, não queira fazer essa decisão agora, você pode fazer essa decisão. Quando o culto terminar, você pode falar com alguém, pode falar com o pastor, pode falar comigo. Mas não deixe de tomar essa decisão. Não deixe de, nessa noite, implorar que o Senhor Jesus o aceite. Implorar que o Jesus apague os seus pecados, perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Não saia daqui nessa noite sem ter um encontro salvador, regenerador com o nosso Cristo. Temos uma pessoa? Temos uma pessoa nessa noite. E é uma decisão corajosa. Publicar a sua fé diante dos homens é uma decisão que requer muitas coisas, requer coragem, mas o benefício, meus irmãos, que recebemos quando nos encontramos com Jesus Cristo é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas almas. Amém? Tem mais alguém que queira fazer essa decisão? Se não tem, eu quero passar a oportunidade para o nosso pastor. O nosso pastor vai orar e ele estará seguindo com o culto. Meus irmãos, a Luciana, ela confessa nesse momento a Jesus como Salvador. Nós vamos orar pela vida dela. Em seguida, nós estaremos trazendo alguns avisos importantes. Feche seus olhos, Luciana, coisa boa. Santo Deus e maravilhoso Pai, estamos gratos porque nessa noite o Senhor permitiu que nós estivéssemos em Tua casa para prestar um culto ao Senhor. Estamos gratos nesse momento, ó Deus, pela vida da Luciana.
Nesse momento ela confessa o Senhor como Salvador. Acreditamos, meu Pai, que o Senhor estará pagando os seus pecados nesse momento que ela tomou essa decisão. Que o Senhor possa, Senhor bendito, retirar dela aquilo que não venha de Ti, e que ela possa, meu Pai amado, continuar firme nos seus caminhos todos os dias da sua vida. Abençoe, Pai, a vida dela, a sua família, a sua nova família, Deus. Abençoe, Pai, a vida desta mulher. Abençoe também aqueles que talvez por algum motivo não tomaram a sua decisão hoje. Que o Senhor possa inquietá-los e que eles possam tomar uma decisão, a decisão tão importante em sua vida. Abençoe, meu Pai, nossas vidas, é no nome do Teu Filho, bendito Jesus, é que nós oramos. Amém. Luciana, olha aí a sua nova família. Que Deus te abençoe.